Paz do Senhor, irmãos, bom dia, bom dia. Hoje eu queria ler um texto com você. Ontem nós falamos sobre o amor de Deus, né? Aquele que não ama o seu próximo, ele não conhece a Deus. E hoje eu quero dar continuidade a essa palavra, tá? Mas olha só, vamos ler aqui em Mateus capítulo 18, verso 21. Quando o apóstolo Pedro faz uma pergunta para Jesus, ainda como discípulo, né? Ele diz assim: então Pedro aproximou-lhe e perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Essa é a pergunta de Pedro. Então eu posso perdoar 7, está tudo certo? E olha o que Jesus responde para ele. Jesus lhe respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, né? Então, irmãos, é muito tempo, é muita falha, é muito pecado contra a nossa vida para a gente perdoar, não é verdade? Essas são as palavras de Jesus. Mas olha só que legal. Aí continua o texto. Por isso, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis acertar contas com seu servo. E começando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele como que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinha para que a dívida fosse paga. Ou seja, está devendo, tem que pagar. Preste atenção. Então aquele servo, prostrando-se, implorando, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido por íntima compaixão, mandou embora e perdoou a sua dívida. Então, né, esse senhor, ele faz uma tipificação de Deus, né? Então, quando nós nos colocamos na condição, né, de pedir perdão, nos humilhar, o Senhor nos perdoa. Olha só, eu fui perdoado, é isso que a Escritura está dizendo, na condição desse cara que devia, com esse servo que devia. Mas vamos ver a atitude, né, que eu posso tomar e a escolha que eu tenho que fazer. E olha a escolha aqui. Então aquele servo, prostrando-se, implorando, no 27. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, mandou embora e perdoou-lhe a sua dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, agarrando-o, sufocando, dizendo: paga-me o que me deve. Ou seja, Deus perdoou a gente, mas a gente costuma não perdoar as pessoas que nos devem. Tá entendendo? Mas olha só o que acontece com quem não perdoa. Aleluia. Aí diz assim: então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogando-lhe: seja generoso comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a sua dívida. Ou seja, houve misericórdia para a sua vida, mas ele não agiu com misericórdia. Vamos lá. Aleluia. Vendo seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito, e foram contar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor chamou-lhe e disse: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Você não pediu para que eu te perdoasse, servo? Não foi isso que você pediu? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Ou seja, não devia tu perdoar também como eu te perdoei? Não era assim que você devia agir? Porque afinal de contas, se você foi perdoado, você também tem que perdoar. Aleluia. Mas olha só que interessante. Irado o seu senhor, entregou-lhe ao carrasco, até que lhe pagasse tudo o que devia. Você está entendendo? Que quando nós não perdoamos, nós somos entregues ao carrasco, nós somos entregues para sermos torturados, nós somos entregues para passar. Isso, trazendo para uma parábola espiritual, isso significa que os demônios vão nos tocar. Amém? E isso é triste, porque se os demônios nos tocam, a gente não fica legal, não é verdade, irmãos? Mas olha só que interessante aqui o outro texto. Espera aí só um pouquinho. E aí o texto diz assim: assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração perdoaste cada um dos seus irmãos as suas ofensas. Ou seja, se você de fato perdoar as pessoas, né, você receberá o perdão de Deus, e os inimigos não vão te tocar, os demônios não vão te tocar, eles não serão liberados sobre a tua vida para que você tenha uma colheita em cima da tua plantação. Por quê? Porque o perdão de Deus vai estar sobre você. Mas olha que interessante lá em Romanos, né, capítulo 12, verso 17, diz assim, ó: a ninguém torneis mal com mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos.
Ou seja, se depender de você, tem de paz com todos. Nós sabemos que muitas vezes não depende da gente. Às vezes as pessoas estão atormentadas, elas estão loucas, estão endemoniadas, às vezes até parece, né? Então, às vezes é difícil, mas se depender de ti, tenha paz com todos. Amém? Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira, pois está escrito, minha é a vingança. De quem que é a vingança? De Deus. E eu retribuirei, diz o Senhor. Então não dá lugar à ira para você se vingar, mas espera que o Senhor te guarde, que o Senhor te justifique, que o Senhor venha estar sobre a tua vida com o perdão dele, amém? Mas olha que interessante, aí continua o texto dizendo, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Ou seja, se o teu inimigo está passando necessidade, cara, ajuda ele. Olha só que interessante, se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, ou seja, fazendo o que o teu inimigo não merece, fazendo isso, olha só, fazendo isso, amontoarás brasa de fogo sobre a tua cabeça. Ou seja, a unção de Deus, a vida de Deus vai estar sobre você. Uma porção de Deus vai estar sobre você. Por quê? Porque você está fazendo isso com quem não merece. Você está agindo com graça, com misericórdia. Isso é o caráter de Deus, isso é o caráter de Cristo sobre a tua vida. Ser longânimo, ser bondoso. Jesus lá na cruz, ele disse, Senhor, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. E muitas vezes nós não sabemos o que fazemos, irmãos. É assim mesmo. Mas Deus vai nos revelando. Amém? E aí diz assim, não te deixes vencer por mal, mas vence o mal com bem. Irmãos, então vence o mal com bem. Aleluia. Se for necessário, irmão, cara, começa a orar abençoando, né, esse enviado das trevas que está te perturbando. Mas sabe por quê, irmão? Tem um outro texto nas Escrituras que diz assim, ferro se amola com ferro e o homem se amola com o homem. Está em Provérbios. Então muitas vezes nós somos moldados por pessoas. Nós passamos por um processo de molde, de tribulação, de angústia, de perseguição, para que nós venhamos a aprender a ter o caráter de Cristo, a ser longânimo, a ser amoroso. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós somos egoístas, não conseguimos olhar para o próximo e entender que aquela pessoa ali também está atribulada, está com pensamentos errados, está vivendo um momento ruim na vida dela. Então, se essa pessoa está vivendo algo ruim, eu quero dizer para você, você vai vencer o mal com o bem. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os que vivem em paz, esses serão conhecidos, os que buscam a paz, né? Serão conhecidos como os filhos de Deus. E você é uma pacificadora, você é um pacificador. Você é um homem e uma mulher de Deus. A imagem e a semelhança do Altíssimo em caráter, em justiça. Porque a justiça que está sobre a tua vida é a justiça de Deus. Por isso, meu irmão, se as pessoas estão te perseguindo, cara, trate com amor, trate com respeito, seja escandaloso no mundo espiritual, porque contra o amor não existe armas, não existe nada que possa vencer. Eu sei que é difícil, muitas vezes dá vontade de sufocar, dá vontade de gritar, dá vontade de rebater, mas sabe de uma coisa? Faça como Jesus, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Seja obediente, submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo vai fugir da sua vida, sabe por quê? Porque você é um homem e uma mulher sujeita à vontade de Deus. Ame ao teu próximo, perdoe, pague o mal com o bem e você será conhecida e conhecido como pacificador. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia. Eu quero que você compartilhe essa mensagem, se assim você gostar, dá um like, mas acima de tudo, medite sobre isso. Não deixe que os atormentadores venham contra a tua vida te destruir. Se Deus ensinou a gente a amar o próximo, é porque existe um benefício para a nossa vida, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E é isso que Ele tem para você, algo bom. Deus abençoe, o nosso Deus é bom o tempo todo. Paz do Senhor. Amém?